Pessoal, eu sou Eduardo, aqui da Agros, engenheiro agrônomo e mestre em recursos genéticos vegetais, e hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o nosso querido Robustan, certo? Do Robustan, o que eu quero mostrar para vocês? Qual que é a base dele, né? O que tem de tecnologia nesse produto e um pouco de como que ele funciona, o que caracteriza esse produto para que ele faça o efeito que a gente entrega no campo, certo? Vocês já conhecem nas tecnologias da Agros os aminoácidos. Aqui é um desenho esquemático de um aminoácido genérico, que é um composto carbonado com algumas ligações que formam um aminoácido. A partir disso, esse aminoácido ele pode se ligar a outros aminoácidos, formando peptídeos e, consequentemente, proteínas, enzimas, entre outras substâncias, certo? Onde que está o pulo do gato do Robustan? O Robustan ele não tem apenas aminoácidos, ele tem produtos nanoestruturados em sua composição. Mas, pessoal, o que seria um produto nanoestruturado? Vamos dar uns passos atrás para a gente entender como é que a gente chega nesse produto, tá? Se vocês observarem aqui em cima, a gente tem o que a gente chama de um coloide, ou seja, uma partícula grande, não necessariamente grande, né? Uma partícula de areia ela não é uma partícula grande para um tamanho de um ser humano. No entanto, uma partícula de areia, pensando em uma absorção para uma planta, em um movimento de uma substância dentro da planta, acaba sendo um grânulo muito grande. O que a gente diz que um coloide ele vai ter mais do que 200 nanômetros, tá? Para vocês terem uma dimensão do que é um nanômetro, né, ou de tamanho, a gente tem aqui um desenho de uma soja, uma semente de soja, um grão de soja. Ele vai ter aproximadamente 4 milímetros, tá? Transformando para nanômetros, a gente tem 4 milhões de nanômetros, tá? Então, isso para vocês terem uma dimensão do que é um nanômetro frente ao tamanho de algo que a gente conhece, tá? E aonde que a gente chega na nanoestrutura da Agros, tá? O produto da Agros é ácido ascórbico, que nada mais é do que a vitamina C, nanoestruturado. Então, o que a gente faz? A gente pega um material, a nossa escolha, e quebra esse material junto com uma partícula de ácido ascórbico, que ela vai estar provavelmente maior do que esse coloide aqui. A gente quebra ela a ponto de ela conseguir ser encapsulada, revestida pelo material do nosso interesse, ou seja, a gente está protegendo esse ácido ascórbico para que ele faça efeito onde a gente tem interesse, tá? E essa quebra com reestruturação gera partículas de tamanho inferiores a 200 nanômetros, certo? No nosso caso, chegam as partículas a ter 10 nanômetros, então são partículas realmente muito pequenas. E essas partículas serem diminuídas, quais vantagens que isso traz? A gente percebe que quanto maior a partícula, maior a dificuldade de movimento, absorção, translocação, que na verdade é um diferente movimento, né? Translocação é como ela se move dentro de uma planta ou dentro de um organismo, e isso é importante porque a gente vai ter que se movimentar dentro de organismos-alvo. Também ela tem uma capacidade reativa muito maior, ela tende a ter algumas cargas em suas extremidades, que são cargas diferentes das cargas de parede. O que significa? A tendência é que essas moléculas se atraiam, né? Os diferentes se atraem. Então, essa composição aqui, a gente chega no Robustan. E como que isso age, né? A gente posiciona esse produto, que é um organomineral, na atuação da defesa vegetal, ou seja, o ácido ascórbico por si, ele já está ligado a algumas vias de defesa da planta, ou seja, vias que fazem a planta se defender naturalmente. Então pensa assim, a planta que ela tem pelos, ela está se defendendo de algum inseto. A planta que ela tem o caule mais rígido, ela também está criando uma barreira para alguma coisa que queira picar ela morder. O que o ácido ascórbico faz, naturalmente, é estimular essa planta. Só que o ácido ascórbico e outros componentes que a gente vai ter na composição também, eles atuam diretamente dentro dos organismos-alvo. Por organismo-alvo, vocês pensam em bactéria, insetos, tá? Até vírus, fungos, esses são os nossos alvos. E como que a gente faz esse ataque, tá? Aqui eu fiz um desenho esquemático para vocês de como seria a parede celular de um fungo com as moléculas do fungo mais estruturadas. Se for uma bactéria, isso aqui é tudo uma bagunça, então é ainda mais fácil de a gente agir. Se for um inseto, é algo um pouco mais complexo também, ele vai ter talvez alguma barreira a mais. E como que isso aqui funciona, esse ataque? Se você utiliza um inseticida, um bactericida, um fungicida comum, vocês percebem que tem essas substâncias, esses componentes aqui, que são os componentes de reconhecimento. Então, se você tiver uma molécula
que ela for quadradinha aqui, ela vai chegar nesse sítio que a gente chama, ela vai ser reconhecida pelo alvo e o alvo rapidamente desencadeia alguma coisa que ataca ela, certo? Essas moléculas que são os ingredientes ativos, que vocês conhecem aí dos defensivos, é o fipronil, é o mancozeb, enfim, N ingredientes, eles podem ter diversas conformações. Só que a parede do fungo, a parede do seu alvo, ela pode ter algum nível de resistência. E ela pode também adquirir algum nível de resistência conforme você utiliza produtos. Por quê? Você vai fazer uma série de ataques com esse produto, o indivíduo que sobrevive aqui, a prole dele, ou seja, o filho dele, a nova geração, ela tende a vir com mais defesas para esse ingrediente ativo. Então, qual que é o papel do Robustan, que é essa composição de aminoácido mais nanoestruturação, no caso nosso aqui, uma nanocápsula? Ele tende a se ligar a essa molécula aqui, e como ele tem essa vontade, digamos assim, de interagir com a parede, e ele é uma partícula muito pequena, ele é menor do que essas células de reconhecimento. Então, claro, algumas nanopartículas vão de fato encostar nas células e vão ser percebidas, mas a maioria delas vai passar. Passando aqui, ela pode fazer uma série de atividades. Ela pode simplesmente romper essa primeira defesa e criar um canal de íons, que a gente chama, ou seja, você vai infectar a molécula de uma série de materiais, de componentes, de potássio, de água, de fósforo, de alumínio, enfim, isso tudo vai matar o alvo. Por quê? O alvo não está preparado para ter uma gama de novos componentes, novas substâncias entrando nele. Você pode vir aqui e matar uma mitocôndria, você pode ter efeito deletério sobre o DNA. O que significa efeito deletério sobre o DNA? Você vai impedir que ele gere uma prole, ou seja, que ele gere uma nova geração de indivíduos-alvo com algum nível de resistência. Isso faz com que você não permita que esse alvo adquira resistência ao Robustan, certo? Ainda assim, além dele romper essa parede, dele atacar aqui o complexo de Golgi, atacar o DNA, ele vai carregar com ele o seu ingrediente ativo daquele defensivo que você escolhe para fazer a aplicação. Então, além de você ter o efeito do Robustan, você ajuda a melhorar o efeito do defensivo que você está usando. Por isso que a gente posiciona nossas aplicações sempre junto aos defensivos que você utilizar para atacar o seu alvo que está causando o maior número de problemas, certo? De modo geral, pessoal, o Robustan funciona dessa forma. A gente fica à disposição para que vocês queiram saber mais sobre recomendações específicas, né? Não adianta eu falar aqui, isso para cigarrinha tal, para mosca branca tal. É mais fácil vocês nos questionarem e a gente entregar um documento pronto para vocês de uso e sejam felizes com a utilização do Robustan, porque o nível de assertividade dele é muito grande, certo? Agora falar um pouquinho aí de dose, de quando aplica, onde aplica e o que a gente observa de resultados, né? Então, basicamente, como a gente já havia falado anteriormente, o Robustan deve ser aplicado junto à cauda de defensivos, mas a gente geralmente, a nível de conhecer o produto, a gente pede para o produtor entender qual é o seu pior problema, né? Digamos assim, a gente sabe que não é um inseto que ataca, não é uma mancha foliar que ataca, mas entender o que é o seu maior problema e trabalhar especificamente naquele problema para, consequentemente, ir ampliando o seu nível de uso, certo? Então, a gente deve olhar a nossa programação de aplicação em função do alvo que a gente quer atacar e, preferencialmente, utilizar o produto de forma preventiva. O que isso significa, né? A gente sabe que a lagarta do cartucho, por exemplo, do milho, ela tende a começar a sua atividade em um dado momento da cultura. Então, ela não vai aparecer antes daquilo. O que acontece? Você está sempre tendo aquele problema, você vê, ela vai começar a entrar em V3, V4, tenta fazer uma aplicação em V2, V3, de forma preventiva, ou, eu não tenho como fazer essa prevenção. Assim que você viu ela, você já viu uma lagarta na sua área, no seu hectare, né? Você faz uma batida ali referente à sua área total, você faz uma entrada com o produto. Qual a dosagem? 0,4 a 0,5 litros por aplicação. Quando que eu uso qual?
Preventivo, aqui. Combativo, aqui. Uma dose menor, porque você vai estar combatendo, você vai estar pegando a lagarta, por exemplo, né, num estágio menos avançado. Então essas estruturas dela aqui estão menos formadas. É mais fácil dos nossos ingredientes, tanto o ingrediente ativo quanto o nosso nanoestrutura, conseguir fazer a penetração, fazer esse movimento de ataque, né? Em outros casos, quando é uma mancha foliar, ela pode acontecer a qualquer momento. É mais fácil você trabalhar aqui de forma combativa, né? Observa que está começando a entrar, você faz uma batida para controlar. O que a gente pede é que quanto mais observação, maior o nível de assertividade. Porque esse produto ele vai matar o seu alvo, ele não vai reduzir a atividade, ele não vai travar o alvo, ele não vai travar a sua planta, porque ele tem aminoácidos na composição, então você não precisa se preocupar com isso. Ela vai manter o seu desenvolvimento e você vai manter a sua atividade de controle, né? Para que vocês entendam um pouco do que a gente tem aí, resultados já a nível de Brasil. A gente trabalha mais aqui no sul com a parte de hortifruti, então insetos e principalmente doenças fúngicas em alface, couve, tomate, morango, a gente vai ter uma série de resultados para isso. Pense nessas manchas foliares aí de antracnose, manchas foliares bacterianas principalmente, que são mais fáceis de a gente acessar, porque lembra, organismo desorganizado. A nível de culturas de grande porte, a gente tem no arroz o controle da brusone, que a nível nacional é um problema muito grande. A gente está fazendo trabalhos com a larva minadora e o mofo branco em feijão. A gente já tem resultados no feijão vagem, a gente está passando agora para o feijão comercial, feijão preto, feijão vermelho. Na soja, a gente está fazendo trabalhos também com os percevejos. A nível ainda de hortifruti, voltando, melancia, melão, mamão, pitaia, no controle dos insetos que transmitem a virose, a gente tem aí resultados de redução de 30% a 40% na presença desses alvos na área, o que gera aí uma receita, economia de defensivos para esse produtor, já que ele está usando menos defensivo através da maior eficiência, e a gente consegue esses resultados todos positivos em uma gama muito grande de alvos. Para saber um pouco mais especificamente da cultura que você tiver com algum problema, entre em contato com a nossa equipe técnica, que a gente vai prontamente disponibilizar a melhor recomendação para você. Agora pensando aí no pessoal mais do gado de leite, que tem uma produção de silagem, tem alguma coisa de pastagem, esse produto auxilia muito vocês, principalmente na parte da silagem. Então, você aí que tem problema com aquele complexo de omintosporioses, né, aquelas manchas foliares alongadas, está com o problema da lagarta, que a gente já falou no vídeo anterior. A cigarrinha a gente ainda está estudando como trabalhar ela com outro produto, mas você consegue ajudar na atividade de diminuir a reprodução do vírus na sua planta, né? Você não vai controlar a cigarrinha, mas você vai reduzir o impacto desse vírus. Então, esse produto ele pode ser aplicado, sempre como a gente falou anteriormente, preventivamente, né? Pensando nas pastagens, a gente sabe que geralmente o produtor não trabalha tanto nesse sentido de controlar. Pensando nas pastagens, a gente teria aí o ácaro, a gente teria algumas manchas foliares, dependendo do tipo de pastagem, que no caso das manchas foliares agiria muito bem. O ácaro, diferente das outras recomendações que a gente traz como preventiva, o ideal é que você consiga pegar esse ácaro, aplicação justamente no contato direto com ele, porque o ácaro ele vai ter esse revestimento mais elaborado. Tendo o revestimento mais elaborado, essa ação que a gente falou de movimento, ela vai acontecer, mas as barreiras que ela vai ter que transpassar são um pouco maiores, tá? Então, ter mais esse cuidado de entender aí qual é a dificuldade que a gente está encontrando, para a gente saber qual é a melhor aplicação. Para tudo isso, vocês podem entrar em contato com a gente aqui no grupo, que a gente fica sempre à disposição para trazer a melhor recomendação para vocês.